Olá amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, a gente tem muita coisa para falar de Superliga, porque a gente teve duas rodadas nessa última semana da Superliga Feminina. Pois é, então a gente não vai perder tempo e vamos começar com os meninos, vamos falar de Superliga Masculina. A gente teve a quarta rodada nesse último final de semana, onde a gente teve o Sada Cruzeiro vencendo a boa equipe do Caramuru por 3-0. Os parciais serão de 25-20, 25-18 e 25-20. O maior pontuador da partida foi o gigante Leozão, que fez 12 pontos. Mas quem ficou com o Viva Vôlei foi o ponteiro Rodriguinho do Sada Cruzeiro. Sada aí começando a se entrosar, a ganhar corpo e provavelmente já vai começar a incomodar novamente os grandes. O Vôlei Ribeirão perdeu de 3-0 dentro de casa para o Maringá Vôlei. As parciais foram 24-26, 24-26 e 23-25. Um jogão, é aquele típico jogo que 3-0 não reflete o que foi a partida, né? Bem disputada mesmo. E teve o Lucas Borges como maior pontuador com 17 pontos. O Vôlei 1 Itapetininga promoveu uma grande surpresa na rodada, derrotando por 3-1 a boa equipe do Fiat Minas. As parciais foram de 25-21, 20-25, 25-20, 25-16. O maior pontuador e viva vôlei da partida foi o Rogério Mineiro, que fez 17 pontos. O Itapetininga aí que foi uma das equipes que ascendeu da Superliga B para A nessa temporada, está começando a mostrar serviço e já ganhou um time tradicional como o Minas. Então, olho neles aí, o Mineiro é um excelente ponteiro, muito forte no ataque e vai dar muito trabalho para as grandes equipes. O Funvic Taubaté venceu por 3-0 o São Judas Vôlei. As parciais foram 25-18, 25-22 e 25-16. Lucão foi o maior pontuador da partida com nada menos do que 11 pontos. O legal dessa partida é que o Taubaté teve de volta o nosso querido Douglas Souza, que estava aí afastado por lesão, jogou toda a partida como titular, ele que é uma peça fundamental nessa equipe. O Sesc Rio de Janeiro continua invicto na competição e fez 3-1 na fortíssima equipe do Vôlei Renata. A parciais foram 21-25, 26-24, 25-18 e 25-17 num 3-1 de virada para os cariocas, que tiveram o Wallace como maior pontuador da partida com 18 pontos e Rodriguinho com o Viva Vôlei. Fechando a rodada, o SESI São Paulo venceu o Corinthians Guarulhos por 3-0. O Corinthians que aí tá difícil de engatar uma vitória nesse torneio, mas também só vem pegando grandes equipes, perdeu mais uma. As parciais foram de 21-25, 26-24, 25-18 e 25-17. Alan, o oposto Alan, fez 13 pontos e foi o maior pontuador da partida. Já o ponteiro Renato acabou ficando com o Viva Vôlei. Masculino está bem embolado ainda, a gente está aí na quarta rodada. O Sesc, a equipe que está invicta aí, mas a gente tem grandes equipes, o Taubaté crescendo, o SESI, então tem muita coisa para acontecer aí, mas as emoções estão fluindo a cada partida. Bom, agora a gente vai falar de Superliga Feminina, e que teve sua abertura na última semana, a gente teve a primeira rodada, que começou com uma vitória do SESI Vôlei Bauru sobre o Rinodê Barueri, 3-0. As parciais foram de 27-25, 25-22 e 25-15. Nessa partida, Dilf, a oposta italiana, fez 16 pontos e foi a maior pontuadora da partida, que teve a levantadora Fabiola como Viva Vôlei. Foi uma partida bem equilibrada, mas em momento algum o Barueri mostrou que poderia vencer. Talvez no primeiro set, mas de uma maneira geral o Bauru foi superior e a Dilf mandou no jogo, O time de Zé Alberto está precisando dar uma engrenada aí, depender um pouco menos da Escoronska, ter um jogo um pouco mais coletivo, efetivando principalmente as centrais para poder engrenar na competição. O Pinheiros Colgate venceu por 3-1
o Fluminense do nosso querido Léo, aqui da TV Serra Norte, né? Perdeu a primeira, 3-7-1, com parciais de 19-25, 25-22, 26-24 e 25-21. A maior pontuadora da partida foi a oposta tricolor, Joicinha, que fez 24 pontos. E quem levou o Viva Vôlei foi Juju Perdigão, a Juju, líbero do Pinheiros, que bateu um bolão na partida, botando várias bolas para cima e propiciando vários contra-ataques para a sua equipe. O Vôlei Camboriú perdeu dentro de casa na sua estreia na Superliga A. Ele que veio da Superliga B, foi vice-campeão da Superliga B, perdeu para o atual campeão da A, o Dentil Praia Clube, com parciais de 14-25, 18-25 e 16-25. Na verdade, Camboriú não viu a cor da bola, né? O Dentil Praia Clube mandou no jogo e teve Fabizona como a maior pontuadora da partida com 12 pontos. E Lloyd, a norte-americana, a levantadora norte-americana do Praia Clube, com o Viva Vôlei. Ela que ainda vem lutando para ganhar maior entrosamento com a equipe, atuou muito bem nessa partida e ganhou o Viva Vôlei. O Brasília perdeu dentro de casa por 3-7-1 para o Minas Tênis Clube, mas deu trabalho. As parciais foram 25-21, 12-25, 14-25 e 23-25. Minas, que foi campeão mineiro recentemente, né, que está aí reformulado, né, trouxe a oposta Bruno Honório, as ponteiras Gabizinha do Rio de Janeiro, repatriou Natália, né, o time está muito forte e promete aí brigar realmente pelo título. As parciais, como a gente já falou, foram 25-21, 12-25, 14-25 e 23-25. Natália, que foi repatriada, foi o Viva Vôlei da partida. Tivemos também São Cristóvão, São Caetano, perdendo por 3-7-1 para o poderoso Osasco Audax, na estreia de Destiny Hooker na equipe. 20-25, 25-21, 15-25 e um apertado 26-28. A Leiva, a ponteira Leiva, fez 21 pontos, a peruana, e foi a maior pontuadora da partida, que teve Claudinha, a levantadora de Osasco, como a melhor em quadra, né? Ela recebeu o Viva Vôlei como melhor em quadra. Fechando essa primeira rodada, a gente teve o Sesc Rio de Janeiro vencendo o Curitiba Vôlei, Curitiba que foi campeão da Superliga B por 3-7-0. Parciais de 25-21, 25-20 e um estonteante 25-11, aonde Curitiba não viu a cor da bola. Bom, o Viva Vôlei dessa última partida, da primeira rodada, foi a Dominicana Penha. A Dominicana, que tanto joga na ponta como aposta, vem mostrando muita força na equipe do Rio de Janeiro. A competição feminina começou um pouco depois da masculina, a masculina já está na quarta rodada, e com isso, nesse mês, finalzinho de novembro, início de dezembro, a gente vai ter uma acelerada aí, e a gente já teve a segunda rodada, que a gente vai falar agora. Pois é, o Sesc Rio de Janeiro tomou um susto e quase perdeu dentro de casa para o Brasília, uma equipe que foi totalmente reformulada, mas que já tinha incomodado na primeira rodada o Minas e quase derrota o todo-poderoso Rio de Janeiro. Foram 3-7-2 para o Rio, com parciais de 25-22, 25-16, 26-28, 23-25 e 15-10 de Taipei. Rio abriu 2-0, viu o Brasília empatar, mas conseguiu voltar à normalidade no último set. O Dentil Praia Clube também foi outro time que levou um susto. Se perdesse esse jogo, seria a maior zebra da Superliga, com certeza. O Dentil começou perdendo de 2-0 para a novata equipe do Curitiba, campeã da Superliga B, com parciais de 18-25 e 23-25. Aí o técnico Paulo Coco fez várias mudanças, tirou Carly Lloyd, botou a Nanda, tirou Carol, botou Fran, mexeu na equipe e viu sua equipe virar a partida com parciais de 25-19, 25-17 e 15-7 no tie-break. A maior pontuadora da partida foi a oposta Sabrina de Curitiba, fez quase 30 pontos, galera, ela fez 27 pontos. E o Viva Vôlei ficou com a outra aposta, a aposta do Praia Clube, Nicole Fawcett. Pois é, uma escorregada aí do Praia,
que não poderia perder esse pontinho aí, né? Deixou de fazer 3 pontos aí, quase deixou escapar aí a vitória, né? E isso pode custar caro numa competição tão disputada. E o desnível técnico entre as duas equipes é gritante, assim, né? Foi coisa de início de temporada, mas que não pode acontecer com uma grande equipe como é o Praia Clube. O Rinodê Barueri se recuperou da derrota na primeira rodada e venceu o Pinheiros por 3-1 de virada. As parciais foram 19-25, 25-20, 25-23 e 25-17. Pois é, a maior pontuadora e também viva vôlei da partida foi a oposta Skoronska, que fez 28 pontos na partida. A gente já tinha falado aqui quando comentou da primeira rodada que o Rinodê depende muito da Skoronska e isso precisa mudar se a equipe realmente quer chegar longe no torneio. O Fluminense também se recuperou e venceu por 3-1 o vôlei Camboriú. As parciais foram de 25-11, 13-25, 25-20 e 25-19. A maior pontuadora da partida foi Pridaroid com 20 pontos. Pridaroid, que jogava no Minas, é uma das novas apostas do tricolor carioca para essa temporada. Osasco venceu o SESI Vôlei Bauru por 3-1, quebrando aí uma escrita, né? O Vôlei Bauru foi campeão invicto do Campeonato Paulista, né? Onde venceu 3 vezes a equipe do Osasco, né? E é a primeira vez nessa temporada que Osasco vence a equipe do SESI Vôlei Bauru. Foi um grande jogo e Osasco mostrou força. As parciais foram 25-23, 25-27, 25-20 e 25-14. A maior pontuadora da partida e também viva vôlei foi a peruana Leiva. Na minha maneira de ver, quem merecia realmente... A Leiva jogou muito, fez muitos pontos na partida, mas quem deu um show em quadra foi a levantadora Claudinha, que fez grandes inversões, usou todo mundo, botou todo mundo para jogar. A Claudinha fez belíssimos levantamentos e merecia esse viva vôlei. Mas quem levou foi a Leiva com 22 pontos. Fechando aí a segunda rodada, a gente teve o Minas vencendo mais uma por 3-0 a equipe de São Caetano, que também não viu a cor da bola, tá? As parciais foram de 25-14, 25-17 e 25-13. Minas passou como um rolo compressor em cima das paulistas de São Caetano. A maior pontuadora da partida foi a oposta Bruno Nório, que fez 16 pontos. Mas quem ficou com o viva vôlei foi a levantadora Macris. Pois é, a Macris que vem aí já pela sua terceira temporada no Minas e vem cada vez melhor aí à frente da equipe mineira. Bom, deixando um pouquinho o vôlei nacional de lado, a gente vai dar uma volta pelo mundo no nosso saque rápido. Bom, a gente começa o saque rápido de hoje falando de campeonato mundial. Recentemente, a Federação Internacional divulgou a Rússia como a sede do próximo campeonato mundial de 2022. E na arte que divulga isso, a gente tem o brasileiro Douglas Souza e o norte-americano Taylor Sander, que está jogando no Brasil no Sada Cruzeiro. Então, 2022, a gente tem encontro marcado aí com a Rússia, para a gente torcer mais uma vez para o Brasil no masculino, que nas 2 últimas edições foi vice para a Polônia. A gente espera quebrar aí essa escrita, provavelmente com Leal em quadra, né? Então vamos ficar na torcida aí, porque o próximo campeonato mundial já está chegando aí. 4 anos passam assim rapidinho. Uma notícia muito bacana para os fãs do voleibol é que, além da Sport TV, além do Globoesporte.com e do Canal Brasil, a gente vai ter mais um veículo de comunicação transmitindo os jogos da Superliga. A partir de dezembro, a TV Gazeta vai começar a transmitir vários jogos, né? A Superliga que começou com a Sport TV, o Globoesporte.com e o Canal Brasil, que é o canal Vôlei Brasil, que é um canal da própria CBV, vai ter aí a TV Gazeta fazendo vários jogos e já tem 3 jogos marcados, sempre aos sábados, sempre às 5h30 da tarde. O primeiro vai ser no dia 8 de dezembro, com o SESI São Paulo contra o Taubaté, o Fulvic Taubaté. Depois, no dia 15, Corinthians Guarulhos
e vôlei Renata. E já no dia 22 a gente vai ter novamente o vôlei Renata, dessa vez contra o vôlei 1 Itapetininga. Então sempre aos sábados, sempre às 17h30, ao vivo, na TV Gazeta. A partir de dezembro a gente vai ter mais voleibol. Muito legal isso, né? Porque esse ano a gente já teve um acréscimo muito bacana, além de ter Sport TV, o Globoesporte.com transmitindo algumas partidas, o canal Vôlei Brasil transmitindo várias partidas. Isso é muito bacana para a gente poder massificar o esporte, né? Tanto no Globoesporte.com quanto no canal Vôlei Brasil, você não precisa fazer nenhum tipo de assinatura, né? Funciona como se fosse uma TV aberta, basta você ter internet em casa. Então, isso é muito bacana para estimular as pessoas a assistirem cada vez mais o voleibol, né? E depois a gente falar dessa notícia bacana aí para os fãs do voleibol, a gente vai falar direto com vocês agora no Conexão MDV. Então, galera, hoje a gente vai responder a 3 perguntas de 3 telespectadores da gente. A gente vai começar aqui com a pergunta do Juan Trigo, que perguntou pra gente quanta diferença faz o líbero numa partida de vôlei. Então, Juan, eu sei que o Juan, gente, é meu aluno, tá? Estuda comigo e tá querendo ser líbero aí, tem jogado na posição. Então, Juan, você que tá gostando tanto da posição, tá começando a aprender, entender como é que ela funciona, o líbero pode fazer muita diferença, tanto para melhor quanto para pior na partida. A função do líbero é defender e recepcionar, né? Fazer o passe para o levantador. Então ele tem que passar muito bem e defender muito bem, não tem que ter medo de levar a bolada, não. E é ele que domina todo o fundo de quadra, é ele que vai comandar ali quem vai ficar mais à frente, mais atrás, como é que vai ser o posicionamento da defesa, da recepção. Quem manda do fundo de quadra da equipe é o líbero. E uma equipe que tem um bom líbero, né, que tem um bom volume de jogo, né, um sistema defensivo que funciona, ela tem meio caminho andado para ter uma boa vitória. Então é muito importante a presença do líbero. Eu particularmente sou líbero também, né, desde que foi criada a posição eu jogo como líbero. E eu sei como é importante, assim, como a gente tem uma responsabilidade grande ali no fundo de quadra para colocar o time andando. O Brasil tem grandes nomes, né, como Fabi, Camila Bright, né, o Serginho, a gente mais recentemente agora o Thales. A gente tem grandes nomes aí, o Mike que está surgindo, o menino do Minas, que fez um grande mundial. A gente tem grandes nomes na posição aqui no Brasil e lá fora também, né, e é uma posição que às vezes é ingrata, né? O líbero, por exemplo, não pode fazer ponto, né? Se o líbero fizer um ponto, ela entra para a estatística como erro do adversário, mas é uma posição muito importante hoje em dia no voleibol internacional. E eu espero que tenha respondido, assim, realmente faz muita diferença, assim. Como eu falei, pode fazer para bem e para mal. Se você tiver um líbero ruim também, seu fundo de quadra fica bastante comprometido. Espero que eu tenha respondido sua pergunta. A gente vai agora para a pergunta da Luana Alves. A Luana pergunta quais são as melhores equipes do Brasil hoje, no masculino e no feminino. Luana, olha só, no masculino eu vejo algumas equipes, dentre elas o Funvic Taubaté, o Sada Cruzeiro, o Sesc Rio de Janeiro e o SESI São Paulo um pouco à frente das demais. Mas a gente tem aí o Vôlei Renata também correndo por fora, o Fiat Minas. Mas eu acho que essas 4 hoje são as equipes mais fortes no masculino. No feminino, a gente tem aí o Dentil Praia Clube, que é uma equipe que foi campeã na última temporada e se reforçou ainda mais para essa temporada, vem muito forte, inclusive para jogar o Mundial. O Minas Tênis Clube, que se reforçou também, principalmente nas extremidades, né, trazendo a Natália, a Gabizinha e a Bruna Honório. Já tinha um time muito bom, ficou ainda mais forte. O Rio de Janeiro, que nunca pode ser descartado, tem Bernardinho, a equipe que tem Bernardinho no banco é sempre favorita. Trouxe a Cocheleva, né, uma equipe muito forte aí, que está tendo problemas aí, principalmente com recepção, mas que com certeza ainda vai dar muitas alegrias para os cariocas. E a gente tem o SESI Vôlei Bauru, muito forte, né, que se reformulou, trouxe o Anderson como técnico, e o Osasco Audax, né? Acho que um pouquinho atrás o Rino de Barueri.
mas essas 5 equipes são muito fortes e qualquer uma delas podem ser campeãs. Então essas para mim são as equipes do masculino e do feminino que hoje são as mais fortes no Brasil. E agora respondendo ao Ricardo Mendes, o Ricardo pergunta por que as federações regionais usam bolas diferentes da Superliga. Então, Ricardo, isso vai do contrato de cada federação, né? A Federação Paulista usa a marca pênalti, né? A Federação Mineira usa a mesma marca da Superliga, que é a Mikasa, que é a bola, a marca que é usada internacionalmente, né? Mas assim como outras federações, a Federação Norte-Americana usa outra marca, isso vai muito de federação para federação, isso é um contrato publicitário, não deixa de ser, né? Porque está expondo a marca ali, o produto, né? E aí isso vai de federação para federação, não existe uma designação da Federação Internacional, não, todo mundo tem que usar a marca X, isso vai de contrato para contrato mesmo, tá ok? Espero que eu tenha respondido vocês, eu quero que vocês continuem mandando perguntas, participem mesmo, aí nosso Conexão MDV está aberto, é a sua voz aqui no nosso mundo do vôlei, tá? Perguntem mesmo, podem mandar à vontade, que a gente vai estar respondendo vocês. Eu aguardo a pergunta de vocês aqui pra gente, tá bom? Bom, depois da gente falar isso tudo sobre voleibol, a gente vai ver agora o que vem por aí na nossa agenda. E a gente começa a agenda de hoje falando de Superliga masculina, onde a gente vai ter 3 jogos sendo transmitidos. A gente começa com o Vôlei Ribeirão, enfrentando o Corinthians Guarulhos, o Corinthians que está aí lutando por uma vitória. O jogo vai acontecer no próximo dia 24, às 17 horas, no canal Vôlei Brasil. A gente está falando da 6ª rodada agora, galera, porque a 5ª rodada já está acontecendo. Ela começou ontem, quarta-feira, está rolando hoje, tá? E como a gente grava o programa na quarta-feira, não teria como a gente falar da 5ª rodada. Por isso que a gente está passando a 6ª para vocês. Então, no próximo dia 24 do 11, às 17 horas, ao vivo no canal Vôlei Brasil, Vôlei Ribeirão e Corinthians Guarulhos. No mesmo dia, também no canal Vôlei Brasil, mas às 18 horas, vocês vão poder acompanhar o Vôlei 1 Itapetininga versus o Funvic Taubaté, um jogo bem interessante aí. E para fechar no mesmo dia, só que às 21h30, a gente tem a equipe invicta do Sesc Rio de Janeiro enfrentando o Fiat Minas às 21h30 ao vivo na Sport TV. Então fica ligadinho aí na Sport TV, 21h30, Sesc Rio de Janeiro versus Fiat Minas. Pela 3ª rodada do feminino, a gente vai ter aí a equipe do Osasco Audax enfrentando o Pinheiros em seus domínios no próximo dia 23 às 19h30 no Globoesporte.com. Então, ó, 19h30, dia 23, Globoesporte.com, Osasco Audax versus Pinheiros. A gente tem também no mesmo dia, às 20 horas, o Brasília Vôlei enfrentando o Dentil Praia Clube, 20 horas, no canal Vôlei Brasil, canal da CBV na internet. E fechando, a gente vai ter no próximo dia 23, também às 21h30, ao vivo na Sport TV, SESI Vôlei Bauru e Minas Tênis Clube. Talvez aí seja o confronto mais disputado da rodada, né? O SESI Vôlei Bauru vem de uma derrota para o Osasco, tem uma grande equipe, vai vir mordida, e o Minas está aí numa crescente, aí, invicto na competição. Então fiquem ligados aí a essas 3 partidas, uma na Globoesporte.com, outra no canal Vôlei Brasil e outra na Sport TV. Tá ok, galerinha? Semana que vem a gente vai estar falando sobre tudo isso e respondendo as suas perguntas, tanto no Twitter quanto na nossa página, no Facebook, no nosso Conexão MDV. Não deixe de mandar, tá bom? Então eu fico por aqui, mas semana que vem a gente está junto mais uma vez no nosso programa de aniversário. Vai ser nosso 100º programa. Então conto com a presença de vocês. Um beijo grande e até lá.